Fala galera, beleza? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química e na videoaula de hoje vamos resolver um exercício da FUVEST. Bom, quais das propriedades a seguir são as mais indicadas para verificar se é pura uma certa amostra sólida de uma substância conhecida? Olha só pessoal, quando a gente tem uma substância que ela é conhecida, nós podemos dizer o seguinte, que algumas características dessa substância nós temos tabeladas. Ou seja, que tipo de característica normalmente a gente tabela de uma substância? A gente pode deixar tabelado, por exemplo, ponto de ebulição, ponto de fusão, que são as temperaturas onde a substância ela entra, por exemplo, o ponto de fusão, onde ela passa do estado sólido para o estado líquido, ponto de ebulição, quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso, por exemplo. Nesse caso, a gente está falando de que tipo de substância? Uma substância que ela está no estado de agregação sólido, né? Então, vamos lá, vamos fazer aquele gráfico, né, que fala temperatura versus tempo. Olha só, aqui temos temperatura, que pode estar em graus Celsius. Aí a gente tem aquele gráfico lá onde tem as transições, né? Ponto de fusão e o ponto de ebulição. Eu fiz esse gráfico assim, ó, tendo dois patamares retos aqui, porque a gente está falando de uma substância pura, né? Então um gráfico, quando a gente fala de substância pura, ele tem esse jeitão aí, tá bom? Nesse primeiro patamar aqui, a gente fala sobre ponto de fusão. E ele é o importante para a gente, tá bom? Ou a gente vai chamar de ponto de fusão ou temperatura de fusão, que é essa temperatura aqui, onde começa a transição, né, da fase sólida para a fase líquida. Dizemos aí que temos sólidos e líquidos durante aí essa passagem da temperatura, né? Durante essa passagem do estado sólido para o estado líquido, vamos ter aí tanto o estado sólido como o estado líquido, beleza? Olha só. Então, vai funcionar da seguinte forma. A gente tem o ponto de fusão, que é bem importante, e temos aqui também o ponto de ebulição. O ponto de ebulição eu nem vou analisar. Por que não? Porque nesse caso a gente está falando de uma substância que está no estado de agregação sólido, não é? O sólido ele tem a tendência de passar para o estado líquido quando a gente aumenta a temperatura, certo? Certo. Agora, por que eu não vou olhar para o ponto de ebulição? Porque o ponto de ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Ou seja, como a minha substância é uma substância sólida, eu vou olhar o ponto de fusão e não o ponto de ebulição, tá bom? Então, ponto de fusão é muito importante, porque assim, determinada substância, ela tem um ponto de fusão, por exemplo, de 30 graus Celsius. Se eu aquecer uma substância e ela começar a fundir a 30 graus Celsius, vamos supor que aqui seja 30 graus Celsius, eu sei que essa substância pode ser aquela substância que eu estou esperando, uma substância tabelada. É claro que não é só olhar o ponto de fusão e a gente vai descobrir a substância é essa por causa do ponto de fusão. Tem várias outras características, né, várias outras informações que são importantes para a gente ir agregando, né, juntando essas informações para descobrir se realmente é ou não essa substância, beleza? Mas ponto de fusão realmente é uma. Então, aqui nós temos duas alternativas que falam sobre ponto de fusão, o que também não quer dizer que essas alternativas tenham que ser as corretas. Por quê? Porque pode ser que, por exemplo, aqui fala ponto de fusão em cor, pode ser que a cor não seja importante, ou ponto de fusão em densidade, pode ser que a densidade não seja importante. Então a gente vai analisar agora os outros processos, as outras coisas que temos aí nas nossas outras alternativas, tá bom? Olha só, cor. A cor ela não é determinante, tá? Para a gente saber se uma substância é pura ou não. Porque nós temos algumas substâncias que são misturadas, que são, por exemplo, da cor vermelha, ou que são transparentes. E temos também substâncias puras que são transparentes. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra gente. Olha só, se a gente tiver uma mistura de água, sal, açúcar, essa mistura aí,
ela vai ser transparente. Se tiver só água, é transparente também. Então, se você tiver um copo e dentro desse copo você colocar a água e dissolver um pouco de sal, colocar açúcar e você colocar, é óbvio, você já colocou água, né? A água usou como solvente para o sal e para o açúcar. Sal, açúcar e água, você não vai perceber a diferença de um copo onde você tem apenas água, certo? É claro, a não ser que você coloque muito sal e açúcar e eles criem aí corpo de fundo, né? Mas eu falo bem pouquinho de sal e bem pouquinho de açúcar mesmo. Então vai ser uma mistura, mas é uma mistura transparente, certo? Agora, aqui eu tenho uma substância pura, ó. Aqui é substância pura, que é só água, e aqui é uma mistura. Isso é uma mistura, e isso é uma substância pura. Vou colocar aqui um pura. Beleza? E a gente, pela cor, a gente não consegue perceber isso. Ah, se é transparente, é pura. Se é... Não dá para falar. Beleza? Claro que eu dei um exemplo de uma mistura e de uma substância pura no estado líquido, mas o mesmo serve para o estado sólido, tá bom? Então, a cor não é determinante. Logo, letra A é falsa, B é falsa e a letra C são falsas também. Por quê? Porque todas essas contêm a cor e a cor não é determinante. Agora temos aí a densidade, certo? A densidade sim é muito importante. Ela é uma característica importantíssima aí para a gente poder definir se temos aí determinada substância. Por que a densidade é tão importante? Porque ela também pode ser tabelada, tá? Cada substância ela tem uma densidade. A gente já fez em algumas aulas aqui alguns exercícios falando sobre a densidade, né? Densidade é massa sobre volume, né? Volume em centímetro cúbico e massa em grama, tá? Então densidade, a unidade de medida dela é grama por centímetro cúbico. Olha só, então é a quantidade que você vai ter aí de massa em cada centímetro cúbico de uma determinada substância. A água, por exemplo, eu gosto de usar o exemplo da água. A água, por exemplo, ela tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico, tá? Não varia isso. Então, se eu estiver tentando determinar a água e eu for medir a densidade dela, eu vou descobrir que tem 1 grama por centímetro cúbico. Caso não tenha 1 grama por centímetro cúbico, o que eu posso dizer? Que não tem água aqui. Tá? Em determinado local não tem água. É claro que temos que lembrar de considerar alguns fatores. Por exemplo, temperatura. A temperatura ela pode fazer uma variação na densidade, certo? Então nós temos que observar esse tipo de fator que pode variar aí no quesito que a gente está olhando, mas em uma temperatura controlada, pressão controlada, tudo certinho, então você sabe que a densidade aí da água vai ser 1 grama por centímetro cúbico, não vai mudar, beleza? Então, pessoal, a correta aqui vai ser realmente a letra C, que fala ponto de fusão e densidade, tá bom? Aqui a densidade está correto, mas dureza não é um quesito para você dizer se um determinado material ele vai ser puro ou se ele vai ser misturado, tá? Se ele é uma mistura heterogênea ou uma mistura homogênea, uma mistura eutética, mistura azeotrópica, ou se ele é apenas uma substância pura, tudo bem? Então a dureza não é requisito para isso também. A densidade estaria correta, mas a dureza não é, tá? Então a letra C é a correta. Foi uma videoaula básica de Químico Exercício da FUVEST São Paulo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, dê um like nesse vídeo, que ajuda na divulgação do vídeo e ajuda também no crescimento do canal. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito, para que você possa receber aí mais videoaulas como essa, beleza? Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula. Se você gostou dessa videoaula, dá um joinha e inscreva-se em nosso canal.